Space Money. Stand clear of the closing doors, please. Então, esse bate-papo bacana? Carol, essa é a quarta Space Live. O tópico dessa nossa conversa é por que você ainda não começou a se planejar financeiramente? E aí eu gostaria de começar assim, direto ao ponto. Porque com tanta informação disponível que a gente tem hoje no mercado, é tão difícil as pessoas tomarem ação e, de fato, estruturarem a tua vida financeira. Conta um pouco para mim. Pois é assim, gente, eu tenho aqui os meus 15 anos de experiência com educação financeira, a Tabata tem outros 15 anos, por favor, não façam as contas, que a gente não precisa de ninguém fazendo conta de idade, mas é para mostrar que, até hoje, eu não atendi ninguém que tenha comemorado feliz da vida que vá precisar anotar as despesas e receitas numa planilha. Você já encontrou, Tabata, alguém? Não. Também não. Então, vamos falar a verdade. Todo início, toda saída da inércia incomoda. Todo primeiro passo é mais demorado, né? Tudo, gente, na vida. Eu sempre falo que cuidar das finanças é semelhante a fazer regime. É chato. É chato. Você tem que parar de consumir agora imediatamente. Você tem que pensar no futuro. Você tem que fazer escolhas. Você tem que parar de fazer uma coisa que você está acostumado. Você tem que inserir na tua rotina um novo hábito de criar consciência financeira, de anotar, e tudo isso incomoda. A gente tem que falar as verdades, sabe? Eu acho que a gente vai falar sobre isso depois, mas o que mais tem é educador financeiro por aí, ou planejador, ou influencer, que seja, que transforma tudo isso numa diversão, ou pelo menos vende a ideia de uma diversão, mas é um assunto muito mais sério do que merece, do que parece, e ele merece ser tratado com respeito. E é um ato de respeito a Tabata e eu estarmos aqui agora falando para você que o início do processo pode sim não ser aquela coisa, bacana, vou começar. A gente não tem a menor pretensão, sabendo da seriedade desse assunto, de todas as mudanças, dos desafios comportamentais que são inerentes a qualquer novo hábito, a qualquer nova forma de você lidar com as suas finanças, a gente não tem a menor pretensão de suavizar o tamanho desse desafio. Mas também não queremos ser pessimistas e eu acho que é importante deixar bastante claro aqui que é um caminho sem volta. Quando você começa a ter essa consciência sobre o seu dinheiro, quando você começa a ver o resultado, quando você sai daquele ciclo dos ratos, né? Que você trabalha para pagar a conta e, na verdade, você começa a ver um resultado, um crescimento de patrimônio, de informações financeiras para gerenciar melhor o seu dinheiro, torna-se mais fácil. Com o tempo, a coisa vai ficando mais leve. E hoje, embora o planejamento financeiro ele seja bastante complexo, por exemplo, se o teu grande problema é gerenciar a entrada e saída de caixa, tem um monte de ferramentas disponíveis na internet para facilitar isso. Tem assistente virtual financeiro, tem aplicativo que permite gamificação para controlar essas despesas. Então, eu acho que cabe a nós, o nosso desafio, né, como responsáveis pelas nossas finanças e pela nossa vida financeira, testar essas diferentes ferramentas que estão disponíveis para justamente conseguir identificar qual que vai tornar a nossa vida mais fácil. O que você acha disso, Carol? Porque assim, qual que é o nosso papel aqui, né? A gente tem que falar as verdades, sem dúvida, mas a gente também tem o papel de pegar na mão e mostrar o caminho. Isso é o máximo. O que as pessoas precisam, porque olha só, Tabata, todo mundo sabe que você tem que gastar menos do que você ganha, que você tem que pensar no futuro, que você tem que fazer investimento. Todo mundo sabe, mas efetivamente como você fazer é diferente. E é para isso que a gente está aqui. Então, assim, existem coisas que a gente consegue ajudar de uma forma muito mais assertiva do que se a pessoa ficar sozinha. Então, a Tabata falou dos aplicativos que existem, né? Existem a beça, montes deles que facilitam a nossa vida. Existem o Google Planilhas, as planilhas prontas. Existe também aqueles modelos, você não precisa nem entrar no Google Planilhas, você entra nos modelos de planilhas do Excel, ali ele já tem a própria de orçamento familiar, orçamento doméstico. Então, assim, independente da ferramenta, até fala assim, o bom educador, ele vai dizer que o que importa é que ela funcione. Não faz diferença se a gente está falando de um guardanapo, se a gente está falando de um caderno, se a gente está falando de um aplicativo, de uma planilha. Gente, eu já vi até gente dar certo anotando numa folha de papel e colocando na porta da geladeira.
era o jeito que dava certo. Tá errado de jeito algum. O que tem que acontecer é funcionar. E cada pessoa tem uma dinâmica, né? Então, tem aquelas pessoas que são mais analógicas, tem aquelas pessoas que são mais digitais. Qual, dentre todos os... Eu sou sinestésica, adoro escrever. E os meus rabiscos só eu entendo. Tá ótimo! Funcionando é o que importa, né? Eu sou completamente digital. Então, por exemplo, eu descobri um novo aplicativo agora que é completamente digital, é uma assistente financeira. Eu entro lá, ela fala: Oi, Tabata, tudo bem? Vamos olhar como estão as suas finanças? Eu falo: Muito obrigada, você é muito gentil. Vamos analisar esses números juntos. Que bacana! E a gente vai construindo a mudança comportamental com essas facilidades que estão disponíveis, né? E reconhecendo sempre com o que a gente se dá melhor. Agora, Carol, a gente já começou aqui o nosso bate-papo passando algumas dicas, formas de acompanhamento de gestão financeira, por exemplo, que é o primeiro passo. Gente, é inevitável gastar menos do que ganha, tem que ser uma regra para a vida de todo mundo. Cheque especial, cartão de crédito não são dinheiro seus, a Carol fala muito bem sobre isso. Vou adorar ouvir as tiradas dela, as conexões que ela faz, porque eu acho que são incríveis. Mas, Carol, com toda essa informação que tem disponível, e aí já considerando as que a gente passou aqui, como separar o que de fato é válido do que é ruído? Porque muitas vezes a gente começa a ler muito sobre o assunto, a cabeça fica daquele tamanho, e na hora de tomar uma ação, de dar o próximo passo, a pessoa empaca. Como que a gente pode lidar com esse ruído que a gente tem hoje nas redes sociais? Pois é. Então, assim, tem uma coisa que eu andei tomando birra um tempo atrás. Então, assim, atenção, abram os ouvidos, porque eu não conto isso sempre, é só de vez em quando. É só quando eu estou entre amigos, com os íntimos, que existem posts caça-likes na internet. Esses posts caça-likes, eles mais atrapalham do que ajudam. Então, eu estava agora no final do dia fazendo um texto justamente sobre os erros de todo jovem. O erro mais comum de todo jovem qual é? Estar aos 20 anos e falar: eu tenho muito tempo para pensar ainda na minha vida financeira. Aos 30, ele falar o seguinte: eu preciso me preocupar com o meu trabalho, eu preciso ser promovido, eu preciso ganhar mais. Aos 40, ele vai dizer: puxa, eu tenho minha família agora para cuidar, eu não tenho tempo para isso. Aos 50, ele já começa: deixa eu correr atrás do tempo perdido, o que eu preciso fazer? E aos 60, essa pessoa pensa assim: por que eu não fiz antes? Porque antes eu tinha tempo. Né? Então, assim, hoje você quer motivar alguém, você quer atrair likes, você quer palminhas, é dizer que o processo todo para você ficar milionário é fácil, é rápido e é indolor. Essa é a grande verdade. E aí, o desavisado, ele acaba se deixando levar por esses posts motivacionais e não entende que você ter R$1 milhão ou de dólares, que seja, um milhão na sua conta, porque aqui a gente vai além do conceito do que é ser milionário, né? Vai demandar esforço, vai demorar, sabe? Você vai precisar fazer escolhas, você vai ter que abrir mão de determinados prazeres, digamos assim, de determinadas compras agora, para destinar dinheiro pensando no teu futuro. Só que essa é a parte que dói. E nós não queremos dor, nenhum de nós quer passar por dor. A gente quer o fácil, a gente quer o rápido e é natural, tá? Não é que a pessoa fala assim: eu tenho algum problema. Então, não tem nenhum problema. É que realmente, assim, se a pessoa não tiver consciência, ela se deixa levar. Semana passada, uma mocinha falou para mim a seguinte coisa: Tabata, Carol, eu tenho R$10 mil e eu decidi que eu vou virar milionária. Em 2 anos eu consigo? Pois. Caramba. E eu falei assim: depende qual é o valor dos seus aportes, porque de repente ela tem aí 200 mil por mês, eu não sei, né? Vamos entender qual que é o valor dos seus aportes. Uma herança, né, para sair. Pode ser, né? Então, assim... coisas acontecem. E, na verdade, não era nada além do que R$500. Então, a gente precisa ensinar essa pessoa que algumas expectativas precisam ser alinhadas. Não é que vai ser impossível, mas dentro desse limite de tempo, com esse aporte, a gente precisa mostrar a verdade, né? Então, assim, a pessoa que está nos assistindo, a audiência, ela precisa entender que tem 2 tipos de profissional nesse mercado. Tem o profissional do entretenimento e tem o profissional raiz. O profissional do entretenimento
É aquele que vai, cada um tem seu estilo, sua estratégia, mas é o que vai bater na mesa, vai escrever no braço, vai dançar uma modinha, não sei, ele vai se divertir, porque o setor dele é esse, a área de atuação dessa pessoa é essa. Já o raiz está aqui, tá contando a verdade, está contando que vai ser difícil, está contando que as expectativas precisam ser alinhadas. Então, depende muito também do que essa pessoa procura. Se a gente tentar falar com todo mundo, a gente não vai conseguir falar com ninguém. Então, o educador raiz também tem um público ali que entende que a educação tem que chegar de uma forma limpa e de uma forma séria. E ambos profissionais têm o seu valor, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá buscando... E isso é importante a gente ser bastante sincero e deixar as claras. Porque quando a pessoa começa a buscar essas informações financeiras, ela precisa de uma motivação, de uma energia. Vamos lá, acredita, não desiste, é possível, você também pode. E aí, quando você passa para o passo seguinte, que inclusive, já puxando aqui o gancho da nossa próxima pergunta, quando você passa para o passo seguinte da organização financeira, da realização, da estruturação e realização de objetivos, você começa a perceber que o buraco é um pouco mais embaixo, que aquelas fórmulas gerais nem sempre funcionam para todos os casos. E aí a gente entra nas etapas de atualização do conhecimento, Carol. Qual, no teu ponto de vista, são o passo a passo, são cada uma das etapas que vão permitir que a pessoa tenha, aos poucos, um maior entendimento, uma maior clareza sobre como organizar as finanças dela e, de fato, implementar mudanças que sejam sustentáveis no longo prazo, né? Porque vou até também aproveitar um gancho que eu estava discutindo hoje mais cedo com um dos clientes. Quando você está no início da formação do teu patrimônio, muitas vezes a sua principal preocupação acaba sendo a rentabilidade. Só que uma ótima rentabilidade sobre um dinheiro baixo vai render muito pouco, gente. Quanto que dá 300% sobre R$5? É muito dinheiro? Não é dinheiro. Agora, 300% sobre R$800 mil, aí você fala, caramba, nossa, é um impacto gigantesco. Então, assim, a pessoa começa a ter esse acesso, a buscar essas informações, ela se motiva com o entretenimento do mercado financeiro, da educação financeira, e aí ela entra no próximo passo. Quais são esses passos, Carol? Assim, Tabata, para a gente fazer também um meia-culpa ali, né? Entender, resgatar só um tiquinho do final da conversa. A pessoa que chega para a educação financeira, que não teve educação financeira na escola, que não teve dentro de casa, que está aprendendo na raça ali, naquela dificuldade, porque já de repente ficou sem cartão, porque já se endividou, porque teve acesso a todas as linhas de crédito caras e acessíveis possíveis, né? Essa pessoa, ela chega até o educador financeiro raiz, digamos assim, através do entretenimento, né? Então, assim, a gente tem que dar o reconhecimento e falar que bacana que existem profissionais que atuam de formas diferentes. Além disso, tem todo um jeito, né? Eu não me sinto à vontade para fazer a dancinha aqui, posso brincar lá no Reels, no TikTok, aponta e tal, mas acabou por aí, eu não consigo fazer mais porque eu tenho vergonha. Mas é importante a gente entender que, né, existe todo um caminho, uma porta de entrada para essa pessoa. E aí, vamos entender o seguinte, né? Quanto tempo demora esse processo, em média, dessa aquisição de consciência financeira, né? Desse alinhamento de expectativas? Tabata, eu acho que existe uma grande barreira quando a pessoa descobre o que você falou agora, quando ela descobre que 300% em cima de R$5 não vai fazer a diferença na vida dela. Aí é quando a gente tem aquele investidor que ele desanima, que ele desiste, né? Então ele fala assim, poxa, não acredito, eu tô aqui de repente fazendo um esforço enorme no meu orçamento financeiro para que sobre R$50 por mês, e esses R$50 por mês não vai chegar nunca, nem nos meus R$10 mil, nem nos meus 50, nem nos meus 100, no meu 1.000.000, né? O que a gente precisa passar para essa pessoa? Que o investimento, daí eu tô trazendo aqui a minha opinião, não é o que vai ser a liberdade financeira dessa pessoa. Ela precisa focar nesse momento em ganhar mais, em manter o salário dela, que é o ganha-pão, e em ganhar mais, em diversificar as fontes de renda. Pode ser através dos investimentos? Deve, mas deve ser também através de outras atividades, porque nessa hora
ela não tem que pensar como se ela fosse já investindo grandes quantias, ela tem que pensar em arrecadar mais. E aí sim, com esse mais, ela caminha para frente. Quanto tempo isso demora? Depende da pessoa, né? Depende ali do que ela está disposta, depende do meio que ela está inserida, se ela tem incentivo dos familiares ou não. Depende se ela está disposta a abrir mão. Às vezes a pessoa, de novo, é igual o regime, gente. Às vezes a gente passa por aquele período fazendo tudo certinho, passando uma série de frustrações, aí você olha aquele bolo olha para você, você enfia o pé na jaca e come o bolo inteiro, de uma vez só. No outro dia, o que você faz? Pega o chicotinho, né? Se martela. Mas volta ao rumo. Com as finanças pessoais é a mesma coisa. Enxergar os tropeços e as derrapadas como aprendizados, né? E não como uma coisa que vá necessariamente... Porque esses aprendizados, gente, dói, mas ajuda também. Que você vai se proteger do próximo. Então, é maturidade. E assim, Tabata, conta pra mim, quanta gente já não chegou pra você assim, ó, juro por Deus, gente, olha isso. Espero que você não passe por isso, tá? Você que tá assistindo a gente. Tem gente que fala assim, então, Carol, assim, né, já se encolhe assim na cadeira. Então, Carol, é que eu comprei uma coisa e eu não queria contar pra ninguém, e eu tava com medo de contar aqui pra você porque eu achei que eu fosse levar bronca, ou que você fosse me julgar. Gente... A sogra já tá aí para julgar, não precisa da gente para julgar, não. Não precisa de mais um, né? O vizinho já tá aí para eu colocar o olho em cima de tudo. Não precisa da gente, não. Os erros fazem parte do processo, tá tudo bem. O nosso papel aqui é ajudar, é exatamente isso, é acolher e ajudar. E esse ponto que você trouxe dos erros, ele é bastante forte na cultura brasileira, né? A gente tem aquela busca incessante por sempre melhorar os nossos pontos fracos e enxergar os erros e tropeços como uma coisa ruim e não como uma coisa positiva. Eu acho que em tempos que a gente está vivendo de globalização, de trocas de informações, esse é um novo conceito que agrega bastante valor, né? Então, pera lá, derrapei, não gostei desse resultado. O que eu posso fazer diferente daqui para frente? Como que isso me impacta? Como que isso me agrega valor? Né? E aí, Carol, puxando essa questão de mudar as formas como a gente enxerga a nossa relação com o dinheiro e o nosso processo de aprendizado, quais são os principais vieses comportamentais que podem impactar a nossa relação com o dinheiro, na tua opinião? Vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Então, chega aqui... Joãozinho chegou na minha frente, sentou na minha frente e falou assim, Carol, vou cuidar da minha vida financeira. Eu falo, que bacana, João, parabéns, é isso aí, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é anotar a planilha. Isso é moleza, isso é bico. Deixa aqui que eu faço. Só isso que tem que fazer? Só. Você também tem que ligar lá na Caixa e dar uma olhada no CET do teu financiamento imobiliário para a gente ver se vale a pena pedir uma portabilidade ou não, tá? Ah, moleza. Seria interessante a gente pegar também a lâmina da tua previdência privada para ver se vale a pena, se ela está num fundo bacana, se não está num fundo caro, uma previdência já antiga, quem sabe uma portabilidade, vale a pena. Ah, beleza também, é bico, tá certo. Então vamos lá, me traz aqui uns objetivos também com data, com valor, com capacidade de aporte que você tem também para a gente fazer já as projeções futuras. Tá aqui, amanhã, 7 horas da manhã, tá tudo na sua caixa de e-mail. Aí você fala, pô, que legal. E aí, quando essa pessoa começa a fazer as coisas, ela descobre que o processo não é tão fácil, que o processo às vezes não é tão simples, que as informações podem ser um pouco mais chatas de serem conseguidas, que ele vai tomar chá de cadeira no banco, porque faz parte de todo, o banco não quer perder cliente, como qualquer outra instituição, né? E esse é o viés do otimista, né? Ele acha que vai ser tudo muito fácil, tudo muito rápido, e se eu conseguir fazer tudo isso aqui que você está me pedindo, eu chego em 50 mil reais no final do ano? Né? Então, são os vieses de pessoas muito animadas que subestimam todo o processo. A gente tem, aliás, que superestimam, né? A gente tem também um viés que é bem interessante, que é aquele da pessoa que, pela falta de familiaridade com a matemática, gente, eu não sou boa em matemática, tá? Mas para vocês entenderem, a falta de familiaridade com os cálculos de juros compostos, porque existe um mito que acha que
A gente sabe fazer cálculo de juro composto de cabeça, a gente não sabe, tá? Tá? Tô avisando. Assim, então eu vou começar a investir. E aí, quando ele descobre que os R$ 500 dele por mês não vão render aquilo que ele imagina, ele desiste, ele desanima. Então, esse é outro viés também interessante. A gente tem o viés do status quo. Eu gosto desse viés, porque esse é o seguinte, todo mundo conhece alguém com esse viés. Você faz todo o planejamento, você apresenta todo o projeto, você mostra o relatório, você fez todo um trabalho, você mostrou ali quais são os caminhos, porque o educador financeiro não manda nada, a gente apresenta os cenários e a pessoa escolhe para onde ela quer ir. São mais vantajosos desses caminhos, mas a pessoa escolhe ficar onde está. Né, Tabata? Não dói? Às vezes dói. Eu conheço bastante esse viés, Carol. Eu gosto bastante de conversar, ele, inclusive, com o máximo de pessoas que eu tenho possibilidade de abordar esse assunto, porque eu acredito que atrás do viés do status quo, que é aquela coisa de você ir buscar todas as informações, mas não conseguir implementar de fato uma mudança que seja significativa no teu planejamento financeiro, eu acho que por trás dele existem algumas coisas que ficam um pouco ocultas, como o medo, né? Poxa, mas é tão complexo esse assunto, tem tantas informações para serem observadas, o que eu priorizo, né? Que caminho eu sigo? Será que eu posso confiar nessa pessoa que está me passando essas informações? Então, quando eu percebo que tem aí um congelamento, uma dificuldade em dar o próximo passo, eu sempre pergunto, qual é o teu medo? Do que você tem medo? Qual é a tua preocupação? Porque às vezes é uma coisa que está tão atrás, assim, tão enraizada na gente, que a gente não consegue perceber com clareza, mas isso coloca em risco a vida que a gente quer conquistar, né? A gente sair daquele status que a gente está no momento e mudar esse padrão. Então, assim, o que é o dinheiro para você? Se o dinheiro é segurança, como que você está lidando, gerenciando? Será que a forma como você gerencia traz toda essa segurança que você acha que ele está te dando? Né? O que é para você dinheiro? É status social? É poder, potência sexual? Para homem é muito potência sexual, né? O homem, quando está bem financeiramente, ele se sente o conquistador. Quando ele está mal financeiramente, está desempregado, ele geralmente fica um pouco mais para baixo, menos confiante em chegar na mocinha e falar, e aí, gata, vamos se conhecer, né? Então, assim, parecem coisas simples, mas elas afetam, porque é natural, nós somos seres humanos, gente, e dinheiro é uma coisa que está no nosso dia a dia. Então, a gente precisa observar para essas questões comportamentais e de valores que afetam a nossa relação com o dinheiro, né? E que a gente herda muitas vezes. Exato, exato. Eu vi que chegou educador financeiro aqui, tem aluno meu aqui, beijos para vocês. Tem a regrinha dos 5 porquês, já vou até deixar aqui. Gente, eu tenho certeza que a Tabata faz, eu também faço, os educadores que estão assistindo façam também. O cliente vai perguntar, por que você quer dinheiro? Aí vai falar, nossa, que pergunta boba, né? Porque todo mundo quer. Imagina. Daí você fala, então tá bom, então me responde, por que você quer dinheiro? Eu quero dinheiro porque eu quero ter uma vida financeira confortável. Sei lá, eu quero viajar para a Europa todo ano. Por que você quer viajar para a Europa todo ano? Eu quero viajar para a Europa todo ano porque lá é cultura. E por que você gosta de cultura? Eu gosto de cultura porque minha mãe incentivou sempre a ter cultura dentro de casa. E por que sua mãe incentivou a ter cultura? Porque senão ela não gostava da pessoa, ela só gostava de quem fosse culto. Pronto! Nossa, você entendeu onde é que você chegou? Com a regra dos 5 porquês, você entendeu que, na verdade, ele quer ter dinheiro por um motivo muito mais profundo do que ele deixa transparecer, quer dizer. Definir expectativas, né? Às vezes, e isso é muito sutil, assim, é muito difícil. Muitas vezes a gente precisa de alguém batendo esse papo com a gente e induzindo a gente a aprofundar a nossa forma de ver a questão, porque como é muito intrínseco, tudo que é muito óbvio pra gente, a gente não percebe. É difícil mesmo identificar, né? É óbvio. Então eu já teve uma dica, os cinco porquês, gente, vale super a pena. Tem uma outra metodologia, eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, ela está bastante relacionada com os 5 porquês, mas é de você contar uma história para alguém
sobre aquilo que você quer realizar com o seu dinheiro e ir percebendo ao longo dessa contagem de história o quanto que isso é verdadeiro para você, porque às vezes você acha que é super verdadeiro, mas aí você começa a contar, você fala, não sei se é isso que eu quero, não. É a história da terapia, né? Quando você verbaliza, você tem noção do que você está falando. Sim, você começa a ouvir, né? É uma outra forma. E, Carol, quais são os passos do planejamento financeiro? Dá para uma pessoa comum, um médico, um professor, um dentista, profissões gerais que não estão diretamente relacionadas com finanças, que não olham para esse assunto todos os dias. É possível fazer sozinho, transformar em realidade um planejamento financeiro? O que você acha? Eu sempre acho que é possível, mas as expectativas precisam ser alinhadas. Então, assim, eu posso adorar... deixa eu pensar, você falou de dentista? Eu posso adorar saber tudo sobre... meu Deus, não sei, tô pensando aqui. Aparelhos, como é que a gente fala? Ortodontia? Posso adorar tudo sobre ortodontia. Posso consumir todo tipo de material, de conteúdo que aparecer na minha frente. Mas eu não vou saber instalar um aparelho ou mandar fazer um aparelho. Eu posso ser apaixonada por natação. Eu posso saber todos os prêmios, todos os atletas, posso reconhecer, entender, bater o olho numa imagem dessas de prova, numa piscina olímpica e saber, esse foi o campeonato do ano tal, que quem ganhou foi o fulano. Mas isso não quer dizer que eu saiba nadar, né? Então, assim, é possível? Claro que é. Mas tem que entender, assim, qual que é o nível de expectativa. Afinal de contas, se um dentista, um psicólogo, um médico ficar parando o trabalho dele o tempo todo para acompanhar a bolsa, para fazer operações de curto prazo no day trade, eu não sei até que ponto ele vai ser efetivo ou nessas operações de day trade ou no dia a dia dele. Né? Então, a gente só precisa, assim, entender que existe um limite. Você quer ver outra coisa? Eu posso entender tudo de carro também, né? Mas quando o meu carro começa a fazer um barulhinho estranho, eu não vou resolver olhando um vídeo do YouTube, trocando a caixa de direção sozinha, porque no vídeo lá o mocinho mostra como trocar. Eu vou levar no mecânico de confiança. É esse o raciocínio. Então, a gente vai até um certo limite. A partir dali, a gente precisa de um profissional e tá tudo bem. A gente não é obrigado a saber de tudo. A gente pode conversar de igual para igual com o mecânico. Eu posso falar, eu vi mesmo, a caixa assim, vai ali, sei lá, né? A marca é essa. Posso conversar assim com ele, mas quem vai executar é ele, não preciso executar. Até porque a chance de eu executar errado é ruim, é alta. Não é especialidade, né? E o fato de você saber todas essas informações para quando for estar em frente a esse profissional que vai operacionalizar para você, ter subsídios, ter informações para perguntar e tirar as dúvidas que vão te dar mais tranquilidade, até mesmo para trazer novas informações para esse profissional conseguir oferecer para você uma coisa ainda melhor, é importante. Então, é diferente, a gente precisa ter um pouco mais de... Tem um ditado que eu gosto muito que fala que quem muito abraça, pouco aperta. Eu acho que a gente ter condições de avaliar aquilo que a gente está comprando, que a gente está recebendo de recomendação, é muito importante, porque é a nossa responsabilidade. A gente não pode se abster daquilo que cabe a nós. Mas ter alguém que possa operacionalizar essas informações para a gente, que possa monitorar e possa nos trazer de tempos em tempos as informações dentro daquela métrica que é combinada no começo e que vai mostrar para a gente que de fato está tendo uma evolução, é um ganho, né? Porque você fica com... É um ganho de tempo. Você fica com o tempo livre, com a cabeça desanuviada para você cuidar da tua família, para fazer mais dinheiro, para ir atrás daquilo que de fato você consegue agregar valor, né? Da diferença que você consegue gerar nesse processo. É isso aí. Carol, muito obrigada pelo bate-papo. Acho que foi super leve, dinâmico, gostoso. Teve dica prática, teve viés comportamental, teve desde o começo, meio e fim. E agora eu queria abrir um pouquinho para as perguntas. Tem um monte de gente aqui dentro do chat do Instagram, do Zoom aqui. Acho que o Ian está organizando essas questões para a gente. A ideia agora, nesses próximos minutos, é abrir para perguntas, para que a gente consiga, de fato, fazer com que todo mundo saia aqui desse bate-papo hoje com um plano de ação. Vamos colocar em prática, gente. É isso aí. 2020 tem mais alguns meses aí, tudo pode acontecer.
Legal. Pessoal, a Luísa fez uma pergunta aqui no Ó, chat. ó o motivador aqui. Vamos colocar em prática esse planejamento, pessoal. Ó, tem aqui, Carol, finanças, ó, essa pergunta é boa para você. Eu sei que você trabalha com educação financeira para crianças, e aí quem mandou essa pergunta foi o Daniel Unzelt. Carol e Tabata, deixa eu só pôr aqui que está descendo e eu perco um pouco do resto do texto. Recentemente houve uma polêmica sobre crianças que investem na bolsa. Teve gente falando que era coisa de famílias mais ricas e que crianças não tinham isso. Outras diziam que era uma ação importante para a educação financeira. O que vocês acham disso? Qual é o ponto de equilíbrio quando falamos entre dinheiro e criança? Qual é a tua opinião, Carol? Eu sei que você é especialista nesse assunto. Adoro, 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 adoro. E isso merecia uma live específica para a gente falar só sobre isso. Aliás, se vocês quiserem, marca aqui, manda um coração, manda para a gente mais uma e a gente marca outra para falar sobre tudo que fizer sentido para te ajudar. Olha só, eu acho que esse negócio de dizer que investir em bolsa, criança investindo em bolsa, é coisa de criança rica, eu acho que é um tantão desse preconceito que a gente carrega com a gente lá dentro, assim, de que dinheiro é uma coisa que não é assunto de criança. E a gente entende que é assunto de criança, sim. Afinal de contas, se eu falar para a criança agora sobre a necessidade dela se manter dentro de um orçamento, dela saber ganhar, dela saber poupar, dela saber investir, isso vai transformá-la num adulto que não fica endividado, de um adulto que sabe fazer, cuidar das próprias finanças. Isso é super importante. É isso aí. Obrigada. Então, a gente tem hoje jovens de 18 a 24 anos que estão se endividando e estão endividados porque receberam os primeiros salários e não sabem o que fazer com eles, né? Soma-se a isso a primeira vez que essa pessoa tem acesso a um crédito consignado liberado automaticamente na empresa que ela trabalha, a um crédito pré-aprovado na loja de varejo, a um cheque especial que o gerente do banco fala assim, viu, agora que você tem um trabalho com carteira assinada e recebimento de salário, você tem que ter um cheque especial disponível. Tudo isso deslumbra o iniciante, digamos assim, que se ele não tiver uma bagagem antes, ele vai se enroscar, ele vai se complicar. Então, eu acho que é assunto de criança, sim, tá? O limite, eu imagino, assim, eu tento trazer, pensando aqui na minha vida, o limite é, na minha vida de mãe, o limite é aquele que não atrapalhe a criança a viver, a se divertir, a brincar. Quando a criança fala assim, mãe, eu não vou gastar a minha mesada no cinema com as minhas amigas porque eu quero pensar na minha aposentadoria, eu acho que aí alguma coisa passou do ponto, né? Ou então, eu vou gastar tudo agora porque eu não consigo dizer não, mãe, eu quero brinquedo, eu quero doce, gastei tudo, mãe, me empresta dinheiro porque eu já gastei. Cadê sua mesada, menino? Já gastei tudo. Aí a gente também tem um problema, porque o objetivo da mesada é justamente que a criança aprenda a administrar uma verba por um período de tempo específico. Então é sempre o equilíbrio. Equilíbrio é a chave de tudo nessa vida. E não existe tempo para começar, né? Quanto antes... Gente, vamos pensar o seguinte. O dinheiro, ele faz parte da vida de qualquer pessoa, das crianças, inclusive, da mesma forma que a alimentação, né? Se ela não faz as transações no primeiro momento, no mesmo tempo que ela começa a ter contato com a comida, então logo ela tem alguma autonomia, ela vai começar a fazer escolhas, né? Troca aqui... pega isso, quero aquilo. Então, quanto antes esse assunto for inserido e da forma mais natural possível, no dia a dia, no que na cabeça da criança, no que ela consegue entender, claro, como a Carol sempre falou, sem o peso, não precisa, né, ele não vai virar um investidor aprendendo conta de mais e menos. Então, assim, mas trazer essa questão sobre como é a relação com o dinheiro e que o dinheiro é uma energia de troca, né? Então, você quer esse ponto, ó, você vai ganhar esse presente custou um dinheiro, né? Então, o que foi feito para conseguir te dar esse presente, né? Quais são as energias e todo o trabalho que está por trás disso? Não tirar da criança essa percepção do valor das coisas, né? Tem muitos pais que camuflam uma situação financeira para poder mostrar para os filhos uma coisa que é completamente diferente da realidade deles, se endividam, enfim, vão para uns caminhos que não são muito legais.
isso não é tão positivo assim, né? Embora a intenção seja sempre muito boa, você acaba mostrando para a criança uma realidade que não existe. Você está iludindo ela. Então, não sei, Carol, você tem alguma... Nenhum pai e mãe erra de propósito, né? Então, assim, eu falo que a gente aprende a ser filho depois que a gente vira pai e mãe. Essa é a grande crueldade da coisa. Mas nenhum pai e mãe erra de propósito. A gente sempre erra no intuito de acertar, lógico, né? Mas, realmente, isso que a Tabata falou é verdade. A gente tem casos de pais e mães com o celular caindo aos pedaços, mas o celular novo, de X mil reais, está com um filho adolescente. A gente tem, de repente, a família inteira comendo batata o dia inteiro, todo dia dentro de casa, para o filho estudar numa escola que... daí a gente vai trazer o tema da educação aqui, né? Da importância. Mas uma escola que está além das possibilidades financeiras da família. Ah, Carol, mas não tem que investir em educação? Não tem que buscar uma escola melhor? Buscar uma escola melhor? Tem, claro que tem. Mas já parou para pensar que se teu filho for o mais pobre, digamos assim, da sala dele, ele vai sofrer algum tipo de prejuízo, de vínculos, algum tipo de marca? Não sei, será que isso é saudável? Será que ele vai poder acompanhar os colegas nos passeios? Porque a escola é muito além do valor da mensalidade. A escola, a gente fala da mochila, a gente fala dos livros, a gente fala dos passeios, não só passeios de excursão, mas passeios de final de semana, de festas, né? Será que eu vou estar criando o meu filho pronto para estar inserido num ambiente mais rico, digamos assim, de grana? Ou será que eu vou, sem querer, incentivar o meu filho a ter um sentimento de inferioridade, que não vai querer nunca chamar ninguém na casa, não vai querer nunca fazer uma festa, porque ele vai se comparar com o que ele tem ali no dia a dia da escola? Assim, é um tema muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Dava aqui um papo para 3 horas de conversa. Por isso, coloquem a hashtag se for do assunto. Se vocês quiserem que a gente aprofunde, faça uma nova live sobre educação financeira para crianças, coloquem aqui uma hashtag, deixem um sinal para que a equipe da Space Money anote esses inputs e a gente organize esse próximo bate-papo. Hashtag eu quero. Agora, eu quero também ajudar uma mocinha que acabou de falar aqui, pode, Tabata? Uma mocinha que acabou de falar que ela quer investir, mas ela também quer fazer cirurgia plástica e ela está em dúvida. Eu vou deixar a minha opinião, tá? Dinheiro foi feito para ser usado, tá? Tudo na vida, você não vai virar o tio Patinhas. Eu não sei a idade dessa moça, mas o tio Patinhas, quem tiver a minha idade, vai lembrar que era na caixa forte, cheio de moedinhas, acumulando igual um doido, moedas. Para quê? Para nada. Então, sem síndrome do tio Patinhas, o dinheiro a gente merece ter esse dinheiro para conquistar, para viver, para aproveitar. E se é uma cirurgia plástica que vai te deixar bem, felizona, alegre, vai te ajudar a produzir mais, vai te ajudar a conseguir um segundo trabalho, vai te ajudar a ficar bem em casa, pelo amor de Deus, vai. Vai, me manda o médico depois que eu vou adorar. Mas assim, gente, tem que levar a vida leve. Finanças não é só pesar. Não adianta ficar, porque você acaba perdendo, quando a gente pensa no longo prazo, isso a gente fala um pouquinho no começo, né? Quando a gente fala sobre o planejamento financeiro, uma visão mais estruturada, poucas pessoas percebem o quanto isso honra e respeita a nossa história, o nosso tempo, nosso esforço e nosso processo de construção, né? Então, quando vem uma pergunta dessas, usa. Se é importante para você, coloca esse dinheiro para circular, porque isso é o que vai manter você ali girando, motivado ao longo dos anos para construir aquilo que de fato você quer, né? Que faz sentido na sua vida. É lógico, não vai fazer o menor sentido a gente falar isso se de repente é uma pessoa que está cheia de dívidas, que está enrolada, que vai fazer um consórcio de cirurgia plástica para dali 10 anos. Talvez não seja a melhor opção, né? Aí a gente parte para outra estratégia, mas entre essas dúvidas, eu acho que a gente precisa entender que o dinheiro, ele nos serve, né? Ele serve para ser usado. Sim. E aí, Carol, só para fechar, tem 2 perguntas aqui. A primeira pergunta da Camila Freitas. Com a Selic tão baixa, qual o melhor lugar para investir em renda fixa agora? Eu gosto bastante desse ponto. E a outra pergunta é da Thaís.
falando que tem algumas dívidas e isso faz ela perder a motivação, ela travar na hora de se planejar. Como superar esse ponto? Tá. E tem a Luísa também falando de mulher, hein? Ó, essa é outra Luísa que valia a gente falar também de mulher, hein? A gente pode fazer uma live só de mulher. Coloca aí, eu quero. Vamos lá. Boa. Bom, deixa eu começar pela dívida, porque é o seguinte, o que eu acho que falta aqui, Thaís? Falta um plano de ação objetivo e prático. O que acontece? Quando a gente olha endividado, tá? Quando o endividado olha aquele monte de coisa e ele pega aqui os boletos e espalha tudo em cima na mesa e fala, deixa eu ver quanto eu tô devendo, desanima. Claro que desanima. Só que você tem que pensar o seguinte, você não construiu essa situação em uma semana, em um mês. Foi uma coisa que foi se acumulando ao longo do tempo. Então, primeiro de tudo, entender por que você chegou nesse ponto, se é preciso dar um passinho atrás no teu padrão de vida financeiro, no teu padrão de consumo, se é preciso ganhar mais, se aconteceu um imprevisto e foi a falta de uma reserva de emergência que fez tudo isso acontecer, né? Vamos entender primeiro o porquê das coisas. E aí, sim, fazer uma junção. Coloca todas as suas dívidas num único documento, coloca tudo. Quanto você deve, quanto você está pagando de juros, se ela está paga ou se ela não está paga. Porque dívida é tudo aquilo que a gente deve. A gente pode ter dívida. Eu sou uma endividada, eu tenho compra parcelada no cartão de crédito. Está em dia, está o pagamento em dia, por isso eu sou uma endividada. Agora, se ela não estiver em dia, eu sou uma inadimplente. Tá? Então, assim, e aí coloca se essa dívida está com pagamento em dia ou não. Entenda o tamanho de tudo. Só que realmente, se você ficar olhando tudo assim, você vai ficar apavorada, porque desanima. E aí, quando a gente tem o valor inteiro de tudo, quando a gente tem a somatória, fica mais fácil da gente pensar qual é o tamanho da encrenca, se é possível sair do jeito que está com os recursos que tem, ou se vai ser preciso buscar recursos no mercado. A gente vai entender se tem algumas dívidas que vale a pena serem pagas ou outras que não. Olha só, Thaís, como estratégia de endividado é bacana, porque tem algumas situações que, se já está inadimplente, a gente vai falar, não paga, espera, vai esperar. Já está inadimplente, já está com o nome sujo, né? Dando aqui um exemplo desses mais radicais, né? Já está com o nome sujo, já está inadimplente, já tem cobrador ligando. Agora tem espera. Então agora eu quero... Erro não nego, pago quando puder. Veste a camisa. Eu quero pagar 30% de desconto. Perdão, quero pagar 30% da dívida, não é 30% de desconto. Ué, vou esperar o próximo feirão limpa-nome do Serasa. Né? Para tudo tem alternativa nessa vida. Gente, só morte que não tem. O resto tudo a gente resolve. A pergunta deixa eu ver aqui qual que era, Carol? Da Camila. Da Camila. Com a Selic tão baixa, qual é o melhor lugar para investir agora em renda fixa? Posso fazer um comentário antes de você começar a responder? Renda fixa não morreu, tá, pessoal? Quem disser que a renda fixa morreu, eu, como economista aqui, vou levantar a bandeirinha e vou falar, discordo, não é verdade. Tem um motivo para a renda fixa continuar existindo e fazendo parte das estratégias de investimento do portfólio de curto prazo, de médio, de longo, inclusive. Não subestimem o poder da renda fixa, mas agora eu deixo para a Carol, senão eu vou me alongar aqui. Imagina, eu vou depois te perguntar um negócio como economista aí, porque eu quero perguntar depois o negócio. Mas, Camila, o que tem que entender aqui? Qual que é teu objetivo, Cá? Você fala de renda fixa, mas a renda fixa pode ser para tua reserva de emergência ali de liquidez diária, um Tesouro Selic da vida, um fundo DI taxa zero do Tesouro Selic, pode ser um CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI, eu não sei qual que é o objetivo desse teu dinheiro. Mesmo que você me responda aqui, Camila Freitas, mesmo que você me responda aqui, eu não vou poder dizer também, porque eu não posso fazer consultoria de investimentos assim, sem conhecer você, sem ter o seu perfil, sem ter um consultor CVM do meu lado. É diferente, tá? Mas vamos lá. Pensa primeiro, antes, não no nome do produto. Coloca assim, qual é o teu prazo? Então, você precisa de 5 mil na renda fixa para agora, 10 mil para daqui 6 meses, 5 mil para dali 1 ano, 20 mil para dali 2 anos. O produto vai ser reflexo de todo esse prazo, principalmente, lógico, que vai ter o perfil, que vai ter outros fatores aqui, mas o produto é a última coisa da linha.
não vai no nome, cara. O nome é consequência. Primeiro você define para quando você vai precisar desse dinheiro e qual o valor de aporte que você tem. Porque, por exemplo, se você for para uma LCI, se não me engano, nós estavam pedindo aí 30 mil de investimento mínimo. Será que é isso que você tem? Então, adianta eu falar, de repente, olha, é uma LCI e falar, mas aporte mínimo de 30 e eu tenho 20. Então, primeiro vai, quanto você tem e para quando você quer. Isso te traz o conceito de liquidez, né? A Uhum. disponibilidade desse dinheiro. Ô, Tabata, posso perguntar? Pode. Tabata, e a história, assim, que nós temos uma economia cíclica, né, de crises e bonanças, e existe um movimento de economistas dizendo que existe a previsão da Selic subir, né, então que a gente já está no fundo da Selic e que agora a previsão dela é subir ao longo do tempo. A tua opinião como economista, num bate-papo de live, gente, não é não estamos na Band News ainda. Mas a tua opinião. Nem eu sou economista-chefe de uma casa, sou uma economista que traduz o economês em termos mais palatáveis para o público em geral. Qual que é a minha opinião sobre esse assunto, Carol? Bom, eu estava pensando, inclusive, sobre esse assunto hoje, durante o dia, porque um pouco antes da pandemia, o Banco Central já havia sinalizado que não haveriam novos cortes da Selic. Né? Então, e aí veio a pandemia, essa loucura toda, e houve novos cortes da Selic. Então, o que é importante a gente entender é que a Selic é um instrumento de política monetária que o governo usa para, de alguma forma, afetar a atividade econômica. E no momento de deflação, o que significa isso? Num momento em que, mês a mês, a variação do movimento de compra das pessoas está cada vez menor, significa que a população está com medo. Mesmo com auxílio emergencial, as pessoas estão guardando o máximo de dinheiro. E para a economia, gente, isso é muito, 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 muito mais difícil para resolver e para lidar do que com uma inflação, por exemplo. Quando eu tenho uma inflação, e ainda mais ao nosso passado, né, que mostrou muito períodos de hiperinflação, é relativamente fácil, a gente já está mais calejado em medidas econômicas e políticas, em ferramentas, instrumentos econômicos para lidar com a inflação. Agora, deflação, como que você bate na casa do cidadão e fala, olha, gasta aqui o seu dinheiro que vai ficar tudo bem no futuro. Ele está vendo uma taxa de desemprego altíssima. Familiares dele foram afetados, tiveram problema com a saúde, faleceram. É uma coisa muito séria. Quando a população está com medo e não consome, o governo tem sim um desafio e tanto aí para lidar, para restabelecer os níveis de atividade econômica. Vai cair mais? Vai subir? Como que vai acontecer? Bom, a política, enfim, hoje o comentário do Copom trouxe inúmeras incertezas, né? Porque ele basicamente falou as três alternativas possíveis. Pode cair, pode subir, pode continuar a mesma coisa. Então, assim, qual que é o sinal para a gente? Fica muito difícil trabalhar dessa forma. Então, quando a gente faz projeções para carteiras de longo prazo, é sim importante considerar algumas expectativas do mercado sobre o crescimento da Selic que podem ser obtidas pelo relatório Focus do Banco Central. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Você, inclusive, consegue acessar lá no Banco Central o relatório Focus e comparar a rentabilidade que está sendo oferecida pelo seu investimento. Né? Poxa, será que vale a pena eu entrar em alguma coisa pré-fixada agora? Ou pós-fixada? Travo a minha taxa de rentabilidade agora ou deixo rolar e espero esse aumento da Selic? Então, assim, são muitas questões, muitas variáveis que precisam ser observadas, Carol. Se eu acho que vai subir ou não essa Selic, se tem possibilidade de subir, eu acho que tendo uma atividade, um reaquecimento da atividade econômica um pouco mais sustentável, sim, vai subir, é inevitável. A taxa de juros do jeito que está hoje no Brasil, ela torna, enfim, ela afeta câmbio e ela torna algumas coisas da competitividade econômica um pouco mais sensíveis. Então, eu acho que existe espaço, sim, para crescer, mas condicionado a um reaquecimento da economia aqui dentro do nosso país. E ficamos todos na torcida porque melhore. Seria a próxima pergunta, por exemplo, vai melhorar, não vai? A gente vai voltar em D, em U, em W, o que a gente vai? Então, a gente fica sempre observando para que a retomada aconteça e é uma resposta que ninguém tem, né? A gente está sentindo, está vendo acontecer.
Exato, por isso que é tão importante ter ajuda de profissionais na hora de tomar a sua decisão e formar o seu planejamento financeiro, contar com profissionais que vão ficar sentados ali na frente do computador, gente, olhando para isso e medindo os impactos, as possibilidades, e para ter o melhor resultado, porque se você está preocupado trabalhando com outra coisa, a chance de você estar por dentro dessas notícias todas e dessas nuances é menor. Carol, coisa que a gente não falou, mas pera, rapidinho, deixa eu falar. Assim, ó, o médico que fala assim, ó, eu vou fazer day trade, a gente usou esse exemplo, não entendeu? Volta na live que você vai entender o que a gente falou. Já pensou se ele tá lá no meio de uma cirurgia, ele imputou uma operação de day trade antes de entrar na cirurgia, aí o Trump trocou os twitters mal educados lá para a Coreia. Já pensou o que acontece? E ele não pode ficar lá, não pode ver? Gente, então assim, vamos lá, vamos entender de tudo um pouco, mas deixar realmente a parte específica com os especialistas, né? quer fazer day trade, a pessoa que tem essa motivação, quer se aventurar, quer conhecer, conte com alguém que é especializado em fazer day trade, porque aí você vai ter acesso às informações quentinhas, ali, ó, os sistemas mais eficientes, as principais alternativas, não tem problema, teste, o mais importante é você ir se aventurando, pegar confiança, mais conhecimento para, no futuro, olhar para todas as alternativas disponíveis no mercado e tomar a melhor decisão para o que faz sentido para você. Então, assim, conte com a gente, né, que trabalha no mercado financeiro, estamos aqui para ajudá-los de todas as formas e cada profissional tem a sua especialidade. Carol, batemos 1 hora aqui de live, fluiu como era esperado, duas pessoas, 2 mulheres que adoram o assunto, que falam pra caramba, que tem sinergia, não tinha como dar errado essa live. Todo mundo sabe quanta coisa tá aqui, ó, para falar e falar, né? Já temos tópicos aí, ó, finanças para crianças, finanças para mulheres, mais questões sobre investimentos, a gente pode aprofundar todos esses, mas eu queria te agradecer por esse bate-papo super fluido, super bacana. Agradecer também todos que mandaram perguntas e convidá-los para assistir as próximas transmissões. Esse vídeo vai ficar, salvo engano, depois, Ian, manda mensagem aí pra gente, confirma. Vai ficar disponível lá no canal do YouTube da Space Money e contem com a gente, mandem mensagens, vamos interagir e construir uma mentalidade financeira mais positiva aí, porque isso depende de nós e o nosso crescimento econômico do país como um todo também. Então, precisamos de todos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, gente. Vamos embora, vamos construir esse negócio. Vamos lá. Tabata, minha querida, é um prazer ver você de novo, conversar contigo é sempre uma alegria, porque a gente sempre abre a cabeça, né? Fica cheia de ideias, cheia de coisas. E é um prazer, muito obrigada pelo convite. E beijos, espero que se repitam essas lives outras vezes.